Olá, pessoal. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu escolhi esse momento para te falar dos aspectos estéticos da redação. Esses aspectos estéticos que eu vou te explicar agora, eles servem para qualquer modalidade de redação discursiva que você venha fazer. A modalidade discursiva, ela cabe fazer argumentação, exposição, estudo de caso e questão discursiva aberta. Pois fique tranquilo, esses aspectos estéticos que eu vou te apresentar aqui servem para qualquer modalidade discursiva que você vá produzir. Você vai notar que algumas dicas que eu vou te dar aqui também obedecem às normas técnicas, estão dentro da redação oficial, mas é porque é o que a gente faz, a gente usa algumas regras da redação oficial dentro do nosso texto discursivo. E é sobre isso que vamos falar. Então, primeiro eu te explico os aspectos estéticos, como é que você vai proceder, e depois eu vou te apresentar as normas técnicas também, algumas dicas, porque eu sei que os meus alunos têm dúvida, então é sempre bom a gente reforçar, é sempre bom a gente lembrar. Vamos começar a falar do formulário. A banca ela te dá um único formulário, esse formulário ele jamais será substituído por outro, então você não pode fazer marcas, você não pode dobrar, não pode estragar o formulário, você só terá um formulário. A maioria das bancas que elaboram provas de redação em concurso estão oferecendo nos últimos tempos 30 linhas aos candidatos. Existem alguns casos sui generis em que a banca te dá uma questão discursiva de 10 linhas, uma questão discursiva de 20 linhas, mas a maioria tem optado por dar até 30 linhas. O SESC, por exemplo, ele pede até 30 linhas. Fundação Carlos Chagas diz mínimo de 20, máximo de 30 linhas. Mas a base é essa, você vai ter que sempre produzir até 30 linhas, isso significa que você não deve fazer mais, porque você vai perder seu tempo, já que a própria banca diz no edital que qualquer número de linhas que extrapolar essa extensão vai ser desconsiderado, então você estaria perdendo seu tempo. Agora eu vou mostrar para vocês, para cá, por essa câmera, como é que nós vamos fazer. Então aqui você vai tomar alguns cuidados. Pus aqui, ó, margem deve ser respeitada. Não inove fazendo sua própria margem no meio da folha. Preste muita atenção também à indicação dos parágrafos. O que isso significa? Bom, parágrafo tem entre 2,5 a 3 centímetros. 2,5 a 3 centímetros, a maioria dos professores, para facilitar a vida dos candidatos, recomenda que se utilize aquele rabinho da tampinha da caneta Bic. Eu te aconselharia a usar a última falange do seu dedo indicador. A última falange do nosso dedo indicador tem 2,5 centímetros. Normalmente o formulário ele traz uma margem dupla, porque aqui ele vai te dar a numeração das linhas. Você vai usar a linha da última falange do seu dedo na segunda margem e você terá 2,5 centímetros. Tome muito cuidado para não abrir parágrafos de menor extensão. Por quê? Porque você pode ser penalizado por isso. Alguns examinadores mais criteriosos diminuem a sua nota se você não abrir parágrafos de 2 centímetros. Então pense sempre, 2,5 centímetros a 3 centímetros de espaçamento do parágrafo. É preferível pecar pelo excesso que pecar pela falta. E não abra parágrafo no meio da folha. Tome muito cuidado com isso. Abriu o seu parágrafo de 2,5 centímetros, siga criteriosamente esse espaçamento sempre que for abrir outros. Rasura. Quando errar, passe apenas um traço. Note que eu destaquei sutil em cima da palavra errada. Não faça rabiscos nem marcas. Eu gosto muito de dar esse exemplo aqui. Você está escrevendo feliz sobre o bichinho da maçã. Ai, mas maçã não se escreve assim. Você vai passar um traço sutilíssimo, não faça 2 riscos, não faça uma nuvenzinha e você vai escrever aqui na frente da forma correta e está de bom tamanho. Outra coisa que é preciso você lembrar, se você errar toda uma linha, você vai passar o traço na linha de fora a fora, você não pode sair riscando palavra por palavra. Passe uma linha
um traço na linha toda e não se preocupe, não há nenhum problema que você erre uma linha toda. Saiba você que ao errar uma linha, você anulou esta linha passando um traço de fora a fora e aí você não disporá de 31 linhas. Você vai continuar com as 30, sendo que perdeu uma, mas isso não é um grande problema. Letra. Faça a sua letra legível e do tamanho normal. Não aumente nem diminua de acordo com o número de linhas exigidas. Essa letra legível, eu sempre digo aos meus alunos, quando a banca põe letra legível, ela não quer dizer que você vai apenas produzir uma letra que seja decifrável. Ela precisa estar harmônica no texto. O que isso significa? Ela precisa ter o mesmo tamanho do início até o fim do seu texto. Você sabe que muitas vezes nós começamos a escrever com uma letra muito redondinha, muito bonita, enquanto temos tempo, e quando o tempo se torna mais escasso, a nossa letra muitas vezes fica difícil até mesmo para nós decifrarmos. Tome muito cuidado, a sua letra precisa estar harmônica no texto todo. No caso da translineação, preste muita atenção na separação das sílabas, das palavras, quando você for mudar de linha. O que eu aconselho aos meus alunos? Vou te dar aqui um exemplo. A gramática reza que nós, quando formos translinear, que coloquemos um hífen depois da sílaba. E aí, na linha de baixo, nós escreveremos o restante da palavra. Isso é o que reza a norma gramatical. Mas examinadores andam mais flexíveis nesse sentido. Eles já admitem que você passe um traço embaixo da última letra. Então, você pode ou seguir a norma gramatical colocando um hífen depois da sílaba, ou você pode passar um traço embaixo da última letra. Qual é o único cuidado que você vai tomar aqui? É que você não poderá usar esses dois recursos na mesma redação a seu bel prazer. Se você opta pelo hífen depois da sílaba, você só poderá usá-lo na redação toda. Se você opta pelo traço embaixo da última letra, você deverá proceder desta forma o tempo todo na redação toda. Não mescle os dois, porque aí sim você poderá ser penalizado. Tome muito cuidado com isso, leve isso muito a sério. E cumpra rigorosamente o espaçamento que a banca da margem, o espaçamento da margem, porque se você não fizer isso, você poderá ser penalizado. Vamos ver agora mais alguns aspectos aqui. Cuidados que você deve tomar na sua redação. Eu vou apresentar a vocês alguns cuidados, são sugestões, mas eu quero que você fique atento, mas muito atento mesmo ao uso das pessoas do discurso, porque isso vai fazer diferença na nota que será atribuída. Então, vamos então ver aqui como é que isso funciona. Primeiro cuidado. Mantenha-se rigorosamente dentro do tema proposto, pois será atribuída nota 0 a quem fugir à modalidade de texto exigida ou ao tema proposto. Então, o que é essa modalidade? Se a banca te pede uma dissertação, é necessário que se cumpra a estrutura da dissertação. Se a banca te exige uma narrativa, coisa que é dificílimo de acontecer, é preciso que você também obedeça. Tome muito cuidado para você não divagar e aí a banca alegar fuga parcial ao tema ou às vezes fuga total. No caso da fuga total, você sabe que nem sequer sua redação será corrigida. Segunda dica, não construa períodos muito longos ou sequências de frases muito curtas que podem deixar o seu texto truncado, que podem deixar o seu texto confuso. Muitas vezes eu percebo que os alunos, quando constroem textos muito extensos, eles vão utilizando vírgulas, 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 muitas vezes porque não conseguem se lembrar de um conector e aí o texto fica muitíssimo confuso. Eu te aconselharia, obviamente isso não é uma regra, mas eu te aconselharia a construir períodos de 2 a 3 orações para que eles não fiquem cansativos e também que não se tornem monótonos. Frases muito curtas, por exemplo, dão muito trabalho para serem compreendidas. Eu noto que aqui nós tivemos um probleminha com a numeração. A numeração aqui era a terceira dica. Terceira dica, evite a repetição de termos, pois ela cansa o leitor. Utilize expressões ou vocábulos sinônimos. Aqui o que eu vou te aconselhar?
um bom dicionário na hora das leituras, porque assim você já vai ampliando o seu vocabulário. Se você construir um parágrafo composto de 7 linhas, no qual você reproduza 5 vezes a palavra governo, o texto vai ficar muito cansativo e muito chato. Por isso é necessário usar expressões sinônimas, vocábulos sinônimos. Vamos lá, a nossa numeração vocês estão percebendo que ficou errada, mas não tem nenhum problema, os conselhos continuam valendo da mesma forma. A quinta informação, que deveria ser a quarta, diz a você: não repita informações, não seja redundante, já que isso sobrecarrega o texto sem acrescentar informações. Normalmente, eu percebo pela minha experiência de sala que os alunos repetem informações numa tentativa de camuflar, às vezes, a falta de conhecimento do assunto. Mas é necessário você saber que o examinador é uma pessoa bastante esperta e que ele não vai perdoar redundâncias. Ele sabe muito bem que o texto precisa ser claro, porém conciso. A dica seguinte: não utilize frases feitas nem coloquialismos. Né? Frases feitas vão tirar o glamour do seu texto, vão tirar o crédito da informação. Também não é necessário você utilizar uma linguagem rebuscada demais. Né? O que são estes coloquialismos? Ora, os coloquialismos são as expressões, as frases que nós usamos no nosso dia a dia e que são muitas vezes muito informais e que o examinador pode não gostar de ver ali no nosso texto. Lembre-se de que o seu texto tem que primar pelo uso da língua culta, A dica seguinte é: evite argumentos generalizantes ou baseados no senso comum, já que eles não dão peso ao texto. Aqui eu vou te explicar isso de forma mais clara. Senso comum. Muitas vezes, ao corrigir a redação, eu ponho para os meus alunos: evite achismos. Existem coisas que a gente às vezes ouve por aí, nas nossas conversas do dia a dia com amigos, com vizinhos, são coisas que nós ouvimos, mas que nós não sabemos qual é a sua origem, de onde elas vêm, se elas têm sustentação. Então, esse tipo de informação eu não posso pôr no meu texto, porque isso tira o crédito da informação. Eu tenho que sempre partir do princípio de que o examinador é uma pessoa culta e que ele vai saber diferenciar o achismo das verdades que se legitimam pelo próprio contexto. Né? Vamos continuar aqui por esta câmera aqui. Evite o excesso de subjetividade. É necessário tomar cuidado com essa subjetividade. Ó. Às vezes você escreve infelizmente, com certeza, sem sombra de dúvida, é claro, é notório. Ora, isso é uma evidência da minha subjetividade. O examinador leu o meu texto em que eu pus infelizmente o governo e ele pensa, bom, infelizmente para ele pode não ser para outras pessoas. Então, tome muito cuidado porque a subjetividade vai reduzir o crédito da informação que você dará ao examinador. É isso aqui que eu quero chamar a sua atenção, é isso aqui que é importantíssimo para vocês, importantíssimo. Que é o uso o uso das pessoas do discurso na dissertação. E eu quero frisar a importância de você utilizar sempre, somente, a terceira pessoa do discurso. Ela é que vai dar ao seu texto um caráter mais objetivo. Seu texto tem predomínio da função referencial e, portanto, deve primar pela objetividade que evidencia a sua responsabilidade com a informação que está dando. Caráter objetivo é ele que vai fazer com que o examinador dê uma nota muito boa ao seu texto. Por outro lado, pensemos no uso da primeira pessoa do singular. Você escreve em seu texto: eu acho que a modernidade tem trazido muito mais a banalização da violência do que benefícios para a sociedade. Quando você põe eu acho no seu texto, imediatamente você transmite ao examinador a ideia de que é só você que pensa naquele assunto, é só você que pensa daquela forma. E isso, obviamente, vai tirar o crédito da informação que você está dando a ele. Eu até pus aqui para vocês.
ela é bastante apropriada aos textos de caráter literário, já que o texto de caráter literário visa a trabalhar com as emoções do leitor. Mas no texto dissertativo, que você tem que produzir para um concurso, primeira pessoa jamais. Você vai dizer assim para mim, mas professora, existem casos em que a banca diz, dê a sua opinião sobre o assunto. Ah, mas eu posso muito bem dar a minha opinião sobre o assunto utilizando a terceira pessoa e observe, quando eu dou a minha opinião sobre o assunto utilizando a terceira pessoa, eu dou ao meu texto um caráter universal. A terceira pessoa tem caráter universal. Eu afirmo aquilo que eu penso como se todos compartilhassem deste meu ponto de vista. Pensem sempre nisso. Terceira pessoa, ela evidencia a universalização do pensamento. Primeira pessoa do plural, sabemos. Sabemos que a modernidade se caracteriza mais pela banalização da violência. É interessante o uso da primeira pessoa do plural nos textos jornalísticos, porque assim quem produz aquele texto interage com o leitor. Mas aqui no caso da redação para o concurso não há necessidade de você interagir com o seu leitor. Pelo contrário, o que vai fazer com que o seu texto tenha maior valor aos olhos do examinador é o uso da terceira pessoa. Aí você vai dizer, mas como é que eu faço isso então, professora? Qual é o uso da terceira pessoa? Eu vou te dar o exemplo que eu usei aqui, ó, na primeira pessoa. Eu disse, sabemos que a modernidade se caracteriza também pela globalização da violência, pela banalização da violência. Em vez de você dizer sabemos, no seu texto você vai dizer a modernidade se caracteriza de fato pela banalização da violência. Ora, dessa forma você consegue dar ao seu texto um caráter muito mais assertivo, muito mais objetivo, e isso angaria a credibilidade, angaria a adesão do seu leitor ao seu texto. Vamos adiante agora. Quesitos a serem avaliados. Primeiro deles, correção, correção. O texto ou fragmento de texto deve obedecer às regras gerais da língua, ressalvando-se algumas liberdades como consequência do estilo, e essas liberdades como consequência do estilo, não são tão bem-vindas assim nas redações. É muito raro que a gente utilize e depende muito também do assunto a ser tratado. O emprego da linguagem culta formal é uma estratégia bastante eficiente na argumentação, pois reforça a autoridade em relação ao assunto tratado e, consequentemente, atribui maior credibilidade à informação dada. Sempre, até as bancas põem nos editais, o texto deverá ser produzido obedecendo às normas da língua portuguesa, da norma culta. A coerência. Coerência consiste em você não dar sobressaltos ao leitor. Consiste na adequação entre o que se afirma e o que diz o contexto extraverbal, com o propósito de fazer com que o leitor capte a mensagem sem ter nenhum sobressalto. Ele lê e entende. Vale lembrar que para isso é necessário que o leitor conheça o assunto a que o texto faz referência. Obviamente, no caso da prova do concurso, você nem precisa se preocupar, porque se tem uma coisa que o leitor conhece, é o assunto sobre o qual você escreve. Então, procure ser bastante coerente, porque ele sabe do que você está falando, do assunto que você está tratando. Vamos então falar da clareza. Clareza é essencial, minha gente, essencial. Ela é uma estratégia argumentativa imprescindível para que você ganhe a adesão do seu leitor, que é o corretor, ao ponto de vista defendido. Ao compreender com facilidade as ideias expostas, ele estará mais propenso a concordar com elas. E o que dizer de um corretor propenso a concordar com as suas ideias? Sinal de que ele vai atribuir uma excelente nota ao seu texto. A coesão. Eu sempre procuro dizer para os meus alunos de maneira bastante simples, coesão é ligação, ligação. Então, ela trata do estabelecimento de vínculos lógicos entre as estruturas e as ideias do texto, por meio de operadores gramaticais como conjunções, pronomes relativos e pronomes demonstrativos, que são essenciais
preposições importantíssimas para atribuir ideias, escolha vocabular, tomar cuidado para usar sempre palavras apropriadas, entre outros recursos, né? Lembre-se sempre de que a coesão é a ligação, são os vínculos lógicos que você estabelece entre as ideias do seu texto. Agora, qual é a principal qualidade de um texto nos dias de hoje? Principalmente se você considerar que as bancas estão diminuindo cada vez mais o tamanho das redações, né? Como eu já disse, a maioria das bancas hoje pede que você construa o seu texto em apenas 30 linhas. Então, a principal qualidade dele será a concisão. A concisão, falando numa linguagem mais clara, é o enxugamento das ideias. Enxugamento das ideias. Olha o que eu pus aqui para vocês. A concisão é o resultado do uso de uma linguagem precisa, sem, contudo, comprometer a clareza. O procedimento oposto é a prolixidade, o encher linguiça, defeito que deve ser evitado, né? Então, estes são os conselhos. E o que é preciso que nós consideremos nessas redações? O leitor tem que ler o meu texto, decifrá-lo de imediato e não precisa ver nele mais nada. Precisa ser claro, precisa ser coerente, transmitir a informação da qual ele necessita para atribuir uma boa nota e estamos combinados, é assim que funciona. Agora eu vou te mostrar aqui algumas dicas de redação oficial. Como eu te falei, uso de siglas, uso de números, só para que você se sinta mais confortável para produzir o seu texto. Então vamos a elas. Primeira coisa, uso de artigos, né, de documentos oficiais. Eu vou lendo e te explicando rapidamente, porque isso aqui é bem tranquilo, você sabe, já está lá nos manuais, em qualquer manual de redação oficial. Os artigos de leis, medidas provisórias, decretos, portarias, resoluções, devem ser designados pela forma abreviada. Então, veja bem como é que você vai usar artigo lá no seu texto. Forma abreviada e seguida de um algarismo arábico e do número do símbolo do número ordinal. Então, você vai pôr artigo, forma abreviada, ponha um ponto, ponha o número arábico, no meu caso é o 9, e aí você vai colocar o símbolo de número ordinal, né? É assim que vai funcionar. A partir do artigo de número 10, usam-se algarismos arábicos. Note que você vai continuar com os algarismos arábicos, só que aqui você vai abrir mão do símbolo, né, de número ordinal e vai apenas usar o ponto. Os incisos dos artigos devem ser designados por algarismos romanos, seguidos de hífen e iniciados por letra minúscula. Tome cuidado com isso aqui, letra minúscula, a não ser que se trate de nome próprio. Então, veja o exemplo que eu pus para você. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, ponto e vírgula, inamovilidade, ponto e vírgula, irredutibilidade de vencimentos, ponto, porque eu fechei a enumeração. Então, você vai separar todos por ponto e vírgula, no final da enumeração põe um ponto final. Observação: os incisos são pontuados com ponto e vírgula, exceto o último, que se encerra em ponto. Aquele que contiver alíneas encerra-se com 2 pontos. Então, lembre-se, alíneas, 2 pontos. Muito bem, numerais. Os numerais devem ser grafados por extenso quando constituírem uma única palavra. Então, vamos de novo. Constituindo uma única palavra, eu escrevo por extenso. Vejam bem, dos 15 processos enviados, 8 já retornaram à sessão de protocolo. Quando os numerais constituírem mais de uma palavra, eles deverão ser grafados com algarismos arábicos, turma. Tome muito cuidado com isso. Quando constituírem mais de uma palavra, algarismos arábicos. Vejam um exemplo. Há, no momento, 345 processos para serem distribuídos aos desembargadores. Observação: em início de frase, recomenda-se a grafia por extenso, ainda que o número seja constituído de mais de uma palavra. Então, você já sabe que mesmo sendo constituído mais de uma palavra, ao abrir os seus parágrafos, ao iniciar orações, escreva por extenso.
Numerais indicando porcentagem. Meus alunos sempre me perguntam sobre as porcentagens. Seguem a mesma regra dos numerais. A expressão porcento será grafada por extenso se o numeral constituir uma única palavra. Olha que bonito. 30% porque você tem apenas uma palavra. O numeral constitui uma palavra. Agora, o que é o numeral constituído mais de uma palavra? Você vai grafá-lo e você vai grafar na forma numérica e você vai fazer essa forma numérica ser acompanhada do símbolo de porcentagem. Olha aqui que interessante. Já foram distribuídos 32% dos processos. Datas. As datas devem ser escritas por extenso, sem que o algarismo referente ao dia do mês seja precedido de zero. Então, Brasília, 2 de outubro de 2001. Só que o que acontece aqui? Primeiro dia do mês será indicado pelo algarismo 1. Se o primeiro dia do mês, você vai grafar apenas o algarismo 1 seguido do número de ordinal. Ou seja, Brasília, 1º de janeiro. Em relação às horas, símbolo de hora, brasileiros grafamos muitas vezes de maneira errada. Símbolo de hora é apenas H, turma. O diminuto é M, o de segundo é S. Não é aquela maneira errada que nós temos de grafar. Símbolo de hora é apenas o H. Não há ponto depois do H, já que ele é um símbolo, ele não é uma abreviatura. A gente põe pontos apenas nas abreviaturas. Então, o correto é você grafar 7 horas. Apenas o número e o símbolo e estamos conversados. Siglas. Na primeira referência, deverá constar o nome completo do órgão, seguido da sigla, entre travessões ou parênteses. Entre travessões ou parênteses. Vou te dar um exemplo. Você põe STF ou você põe o nome completo do órgão e aí você põe Supremo Tribunal Federal. Põe entre parênteses STF. Ou entre travessões. Você só vai fazer isso uma única vez, porque depois, todas as vezes em que tiver que usar a sigla, aí você usa apenas a sigla. Tome cuidado, porque depois você só vai usar a sigla sem o símbolo, sem o travessão, sem os parênteses. Então, de novo, primeira vez você põe o nome do órgão, por extenso, põe a sigla entre travessões ou entre parênteses. Depois, todas as vezes em que tiver que usar de novo no seu texto, você vai usar apenas a sigla, elimine travessões, elimine parênteses. Foi o que eu pus aqui para vocês. Geralmente o nome aparece primeiro por extenso e em seguida a sigla, entre parênteses ou seguida de traço ou de 2 traços. Companhia Energética de Brasília, veja o exemplo, SEB. Ordem dos Advogados do Brasil, veja o exemplo, OAB. Os portões da Universidade de Brasília, UNB, são abertos. Aí, olha outra informação. Quando a sigla for mais conhecida que o nome, ou quando não houver mais correspondência com o nome por extenso, ela poderá aparecer primeiro. Então, isso aqui funciona quando a sigla é tão mais importante que ela acaba transcendendo o próprio nome do órgão. O exemplo que eu dei para vocês do STF. Muitos brasileiros conhecem a sigla STF e talvez nem se lembrem tanto assim do nome do órgão mais. Então, neste caso, siglas muito conhecidas devem vir primeiro. Se você se esquecer de colocar a forma por extenso primeiro, não há nenhum problema, porque isso aqui não é uma regra. É apenas conselho. A sigla pode ser pluralizada pelo acréscimo de um S minúsculo ou pela duplicação das letras. É muito interessante porque brasileiros quase não usamos mais a forma correta de fazer a sigla de Estados Unidos. É EUU. Hoje o brasileiro tem utilizado apenas a sigla EUA. Você vai me dizer, professora, se eu me esquecer e na minha redação eu usar a sigla EUA, eu serei penalizado? Não, porque os examinadores já estão mesmo acostumados a ver esta sigla. Agora, se você quiser usar a forma correta é essa, é EUU. Vai fazer polícias militares, PPMM. Esta é a regra, né? E no caso da APAE aqui, vejam que há um S minúsculo. Esta também é uma forma possível.
Se a sigla for composta de até 3 letras, deve ser escrita inteiramente em maiúsculas e não há ponto entre as letras das siglas. Não ponha ponto entre as letras. Veja os exemplos. GDF, SGA, ONU, UNB, MINC, CNPq, não há ponto. Caso do MINC, da UNB e do CNPq, nos 3 últimos exemplos, né, ó, as letras minúsculas são abreviaturas e não devem ser confundidas com as letras das siglas. Esse UN é de universidade, o MIN é de ministério, né? E o PQ é de pesquisa. Então, notem que isso é apenas abreviatura. Agora vejamos, siglas que possuem mais de 3 letras e cada letra se pronuncia separadamente, ou seja, não vai formar palavra. A gente já sabe, a gente grafa todas elas em maiúsculas, INSS, CPMF, BNDES. Neste caso, como você pronuncia separadamente as letras, vem em maiúsculas. Agora veja o caso das siglas que possuem mais de 3 letras, se elas formarem acrônimos. Professora, o que é mesmo um acrônimo? Uma palavra, ela forma uma palavra, não é a junção de algumas sílabas que formam palavras. Podem ser escritas apenas com a primeira letra em maiúscula. Veja o exemplo, Detran, veja o exemplo, Codeplan, a Caesb, a Embrapa, o Bacen, né? Já se tornaram palavras para nós, ou seja, são acrônimos. Fechamos aqui, turma, com essas dicas e, como eu te falei, ficam essas dicas para você, elas valem para qualquer produção de texto discursivo. Então, vamos imaginar que você vai fazer um concurso em que caia a argumentação. Essas dicas valem perfeitamente para o seu texto. Exposição é a mesma coisa. O estudo de caso também. E assim também você vai proceder nas questões discursivas abertas. São dicas práticas, rápidas. Agora, eu sempre alerto aos meus alunos. Às vezes eu te dou a informação e na hora de você fazer o seu texto, você está tão nervoso que você se esquece e acaba invertendo uma coisa ou outra. Isso não é um grande problema. Nós não podemos nos desesperarmos porque cometemos um errinho na redação. Não, o que o examinador vai olhar, e o olhar do examinador hoje, ele está muito mais tranquilo, ele está muito mais flexível. Esses examinadores estão em busca de conhecimento mesmo. A redação, ela já não segue mais aquele rigor. Eu acredito que até um pouco, infelizmente, ela já não segue mais aquele rigor. Nós temos uma liberdade estilística muito grande, né? Se você seguir essas regras aí, eu tenho certeza que será um sucesso a sua redação. Agora, eu quero alertar vocês quanto à letra, turma. Muitas vezes as pessoas subestimam a importância de uma letra legível, de uma letra bonita, harmônica no texto. Às vezes o aluno não tem uma letra tão bonita, tão fácil de ler, e eu digo para ele, precisa melhorar a letra. E ele me diz, mas professor, o que interessa é o conteúdo. O que interessa é o conteúdo. Mas imaginem vocês o examinador que tenha 200, 300 redações para corrigir. Ele pega uma redação cuja letra é muito difícil de decifrar, vai dar um trabalho gigantesco a ele. Então, o que ele prefere fazer? Ele tem 200 para corrigir, ele vai deixar aquela letra mais problemática para o final, para que ele tenha mais tempo de decifrar, que aí ele já terá corrigido a maioria delas. Só que quando ele chegar ao final, pode acontecer de ele estar bastante cansado, e aí talvez a nota não seja a mesma. Então, tome esse cuidado. Quando você produz uma redação esteticamente bonita, visualmente mais leve, você está sendo gentil com quem vai corrigir o seu texto. E pode ter certeza de que essa gentileza te será devolvida sob a forma de uma nota excelente. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado da aula. Fiz com base mesmo nas dificuldades que eu vejo os meus alunos enfrentando nas minhas aulas. Espero que aproveitem, que gostem e nos veremos no próximo curso.